Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, aluno do Prova da Ordem. Eu sou o Rodrigo Schwartz Holanda, professor de Direito Tributário, e vou auxiliar você a resolver algumas questões práticas de alguns exames da Prova da Ordem. Bom, pessoal, se já tiver nas aulas introdutórias com o professor Lucas, vocês conhecem a metodologia aqui da casa. O Prova da Ordem, que nosso curso é voltado àquilo que efetivamente é exigido do aluno, aquilo que cai, que é realmente demandado ao aluno no momento do exame da prova prática profissional. A gente vai começar aqui com o mandado de segurança, que é uma das peças processuais mais exigidas em matéria de direito tributário, uma das ações que mais caem no exame da ordem. Bom, de forma bastante resumida, o mandado de segurança ele é cabível sempre que houver uma violação de direito líquido e certo particular contra o poder público. Trata-se de uma previsão de um remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, e que há também uma legislação específica, a Lei do Mandado de Segurança, Lei 12.016 de 2009. Então é importante que você vá para a prova com o destaque nesses dispositivos, até para auxiliar no seu momento de pesquisa, na inserção dos dispositivos que muito provavelmente o gabarito vai exigir. Então, em se tratando de mandado de segurança, o fundamento é o artigo 5º e o artigo 1º, da Lei do Mandado de Segurança. Então, é importante que você vá para a prova de Direito Tributário com esses destaques no seu VADMEC, no seu material complementar de pesquisa. Então, o mandado de segurança ele serve para garantir um direito líquido e certo do particular, do administrado, em matéria de direito tributário do contribuinte, contra o poder público. Eu trouxe aqui alguns exemplos que até já foram exigidos em prova da ordem, como liberação de mercadoria apreendida, em que um fiscal, uma autoridade fazendária retém a mercadoria, impugnação do lançamento com o objetivo de cancelamento ou até mesmo para evitar que o lançamento seja constituído, ato de cancelamento, suspensão de isenção, enfim, CND, todos esses atos praticados pelo poder público normalmente são passíveis de insurgência via mandado de segurança, esse remédio constitucional posto à disposição do contribuinte em matéria de tributação. Tem dois detalhezinhos que são muito recorrentes em prova de direito tributário, em que o enunciado normalmente dialoga com você e até já direciona que a peça cabível é o mandado de segurança. E uma dessas exigências é os 120 dias. Eu acabei de dizer para vocês que o mandado de segurança tem como objetivo garantir um direito líquido e certo diante de um ato coator. Entre o momento da propositura e a ocorrência do ato coator não podem ter sido passados mais de 120 dias. Se, por exemplo, o enunciado lhe indicar que entre o ato coator e o momento em que seu cliente da peça processual, lhe procurou, decorreram mais de 150 dias, por exemplo, não é cabível o mandado de segurança, porque aí estaremos violando o artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança, que prevê que a impetração do mandado de segurança deve ocorrer em até 120 dias. Um outro detalhe também, que ocorre muito em prova da ordem, é a sucumbência. Normalmente o enunciado ele diz o seguinte: escolha a peça processual que não implica riscos sucumbenciais, que não expõe o seu cliente em risco, que não tenha ônus sucumbencial. Normalmente o enunciado da prova vai conversar com você e vai indicar que a peça é um mandado de segurança. Então, somente duas observações muito breves. Vamos ficar atentados aos 120 dias e também ao risco sucumbencial, duas previsões essas peculiares ao mandado de segurança. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu trouxe para vocês uma questão que foi exigida em outro exame da ordem. Então, vamos ver como é que o enunciado dialoga com a gente. Ele começa assim: Zeta é uma sociedade empresária cujo objeto social é a compra, venda e montagem de peças metálicas utilizadas em estruturas de shows e demais eventos. Assim, até então, ele está só descrevendo qual a atividade da empresa. E agora o enunciado já começa a indicar alguma informação relevante para o exame. Para o regular exercício de sua atividade, usualmente necessita transferir tais bens entre seus estabelecimentos. Ou seja, sem a transferência dos bens, ele não consegue exercer o regular exercício de sua atividade. Então esse é um ponto que já merece o destaque quando você estiver fazendo o seu exame. Esses bens que são transferidos, eles estão localizados entre diferentes municípios do estado de São Paulo. Ou seja,
Estamos tratando de Estado de São Paulo, essa é a localidade. Apesar de nessas operações não haver transferência da propriedade dos bens, mas apenas seu deslocamento físico entre diferentes filiais da Zeta, o Fisco de São Paulo entende que há incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS, nesse remanejamento. Ou seja, o Fisco de São Paulo então está exigindo o ICMS pela transferência de mercadorias de bens do mesmo contribuinte entre os seus estabelecimentos, sem haver, portanto, a circulação jurídica, somente não há transferência de titularidade de contribuintes. Bom, diante da falta do recolhimento do imposto, o fisco já reteve por mais de uma vez, por seus auditores fiscais, veja, seus auditores fiscais, algumas mercadorias que estavam sendo deslocadas entre as filiais, buscando, assim, forçar o pagamento do imposto pela sociedade empresária. Veja só quantas informações relevantes nós temos aqui. Bom, continuando o enunciado, nós vamos ver que tem algumas informações importantes aqui também. Vamos lá. Considerando que entre a primeira retenção e a sua constituição como advogado, passaram-se menos de 2 meses, ou seja, menos de 160 dias. E considere ainda que todas as provas necessárias já estão disponíveis, ou seja, menos de 60 dias, não há necessidade de dilação probatória, porque todas as provas estão disponíveis, e que o efetivo pagamento do tributo ou o depósito integral deste obstaria a continuidade das operações da empresa. Ou seja, sem essa medida, ele não consegue continuar. Então, o enunciado já está conversando com você, dizendo que, olha, essa é uma medida que tem que ser rápida, senão vai obstar a continuidade das operações da empresa. E que ela também não quer se expor ao risco de eventual condenação em honorários, no caso de insucesso da medida judicial. Então, veja quantas informações relevantes o enunciado já está passando para você no momento da sua prova. E agora, qual é a pergunta, né? Como você vai resolver esse problema? Então, com o receio de sofrer outras cobranças do ICMS e novas retenções, e também pretendendo a rápida liberação das mercadorias já apreendidas, uma vez que elas são essenciais para a continuidade de suas atividades, a sociedade empresária Zeta procura para, na qualidade de advogado, que logo você vai ser, elaborar a petição cabível, ciente de que entre a retenção e a constituição do advogado há um período inferior a 120 dias. Normalmente os enunciados da prova não são tão expressos, normalmente ele vem acompanhado de uma data e você tem que calcular. Mas esse enunciado ele já direcionou bastante ao mandado de segurança na medida em que ele indica que o período foi inferior a 120 dias. Então vamos lá. Para a demonstração dos fatos, há necessidade apenas da prova documental que lhe foi entregue. Esse também é um fator bastante importante. O enunciado disse isso e a pergunta disse isso. Então você está munido de muitas informações aqui para identificar que a peça cabível, então, é um mandado de segurança. Uma vez que você tem as provas necessárias, não há necessidade de dilação probatória, o seu cliente não quer correr o risco de honorários sucumbenciais e, além disso, não houve o prazo de 120 dias. Veja que todos os elementos que direcionam você a observar o mandado de segurança estão presentes tanto no enunciado da prova quanto na questão que lhe indica qual a peça a ser proposta. Então, pessoal, como é o esqueleto da peça, né? Você primeiro identifica o local a ser ajuizado, se o enunciado lhe informar. Então, você tem um endereçamento com excelentíssimo senhor doutor, a gente vai ver no próximo slide. A qualificação, identificação, quem é o polo ativo e quem é o polo passivo, quem está propondo a demanda, contra quem. Alguns itens preliminares, né, como a tutela de urgência, a medida liminar, gratuidade em matéria de direito tributário não é muito recorrente, confesso que é bastante exigido nas provas da ordem, mas em matéria tributária a gratuidade não costuma ser exigido, mas que você saiba que é possível também em uma hipótese bastante remota. Então, os preliminares em geral que são cabíveis nas peças processuais. Depois você vai indicar os fatos, né? Você vai basicamente reproduzir aquilo que foi indicado na descrição da peça prática processual, vai repetir aquilo às suas palavras. Depois a fundamentação, quais são os fundamentos que norteiam o seu pedido na peça processual em matéria tributária. A fundamentação em direito tributário, normalmente, a peça tributária que é o problema, a identificação da peça. Normalmente a fundamentação ela já é decorrente daquilo que consta no próprio enunciado. No nosso caso, houve a retenção indevida.
fundamento vai ser que não é devido ainda à retenção. Aí a fundamentação jurídica que você vai ter que ter no seu VADMEC, no seu material destacado, e saber, claro, qual a fundamentação a ser utilizada. Mas a identificação do fundamento, normalmente, é a hipótese contrária àquilo que já foi descrito na peça prática processual. Depois os pedidos, depois o encerramento, que você vai ver aqui com a gente como fazer todos esses pontos da sua peça. Bom, pessoal, no mandado de segurança, o foro é sempre aquele da autoridade coatora. E em se tratando de autoridade coatora municipal, temos o secretário do Departamento de Finanças e Rendas Imobiliárias, em se tratando de tributos imobiliários, como IPTU e ITBI. Em se tratando de tributos imobiliários, como ISS ou taxas, você vai indicar, então, o secretário do Departamento de Finanças e Rendas Imobiliárias. No nosso caso, a gente viu que está tratando de ICMS, um tributo estadual, em que, portanto, trata-se de autoridade coatora estadual. Então, você vai indicar ali o delegado da Delegacia da Receita Estadual ou então o chefe de arrecadação da Delegacia da Receita Estadual. Esses são os formatos que costumam ser exigidos no exame da ordem. Se estivéssemos falando de IPI, por exemplo, estaremos tratando do delegado da Delegacia da Receita Federal ou chefe de arrecadação da Delegacia da Receita Federal, que daí é o tributo federal. No nosso caso aqui, o foco é no tributo estadual, portanto, a autoridade coatora, o endereçamento, é o delegado da Delegacia da Receita Estadual. Bom, a introdução da sua peça, quando você for advogado, você inicia a sua peça como for conveniente, dentro da prática na advocacia, mas no exame da ordem, normalmente para não ter nenhum erro, não ter margem para nenhuma correção, é legal fazer da seguinte forma: você inicia a sua peça com um enunciado. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da 3 pontinhos, vara da Fazenda Pública da comarca de 3 pontinhos, do estado de São Paulo. Então, assim que você inicia o seu enunciado, essa é uma parte que é bastante importante para a sua prova, que deve ser observada, até porque no gabarito isso normalmente tem algum pontinho para você já começar a pontuar. Bom, o próximo item da sua peça processual, então, é a identificação do polo ativo e do polo passivo. No caso, o enunciado já lhe indica que o seu cliente, a pessoa que lhe contratou, é a Zeta, a empresa que contratou, que está buscando o seu serviço. E no polo passivo, o auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo. Essa é a autoridade coatora, especialmente porque estamos tratando de um tributo estadual, que é o ICMS. E no mandado de segurança, você utiliza sempre a expressão impetrante e impetrado. É possível outras expressões também, mas como a prática da prova da ordem, o ideal é que você não venha com grandes inovações, mas que você vá atento àquilo que o exame exige. Nossa sugestão, então, você utiliza as expressões impetrante e impetrado. Como impetrante é aquele que propõe a ação, impetrado, então, é a autoridade coatora. Então, como você vai qualificar o polo passivo e o polo ativo? Vamos lá. A Zeta, como o enunciado não lhe dá muitas informações sobre a Zeta, você vai catalogar ela no seu preâmbulo com aquelas características de toda e qualquer pessoa jurídica ou pessoa física. Vamos lá, Zeta, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 3 pontinhos, com sede na rua 3 pontinhos, o bairro 3 pontinhos, a cidade, estado, o CEP, endereço eletrônico, exigência agora do novo CPC, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por meio de seu advogado abaixo assinado, procuração anexa, com escritório na rua 3 pontinhos, bairro 3 pontinhos, estado, CEP, onde recebe intimações, com fundamento, e aí esse é o momento que você tem que recorrer ao seu material, com fundamento no artigo 5º, inciso 69 da Constituição. Isso é importantíssimo, porque isso é exigido no gabarito da prova. E na lei do mandado de segurança, a lei 12.016, impetrar mandado de segurança em face dos atos praticados e que serão praticados, dado que a gente está tratando de um mandado de segurança repressivo e preventivo, em face dos atos praticados e que serão praticados pelo auditor fiscal, esse é o polo passivo, ele vai prestar informações, o auditor fiscal da Receita Estadual, que pertence ao quadro de servidores do Estado de São Paulo, pessoa de direito público, com sede na rua 3 pontinhos, no 3 pontinhos, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor.
Bom, então pessoal, eu falei para vocês que o enunciado ele dialoga com a gente, né? A partir do enunciado é que a gente identifica qual a peça e quais vão ser as medidas cabíveis, se existe a necessidade de eliminar, se existe a necessidade de alguma medida, tudo isso vai constar no enunciado que vai conversar com você, vai lhe indicar o que você deve pedir na sua peça processual. Bom, o mandado de segurança, a liminar ela é constante no artigo 7º, inciso 3º da Lei do Mandado de Segurança, e a fumaça do bom direito e o perigo da demora, né? O fumus boniuris e o perigo in mora. Bom, e vamos analisar aqui o enunciado para ver como é que ele está conversando com você, o que ele está lhe exigindo. Então, considere que entre a primeira retenção e a sua constituição como advogado, passaram-se menos de 2 meses. Considere ainda que todas as provas necessárias já estão disponíveis e que o efetivo pagamento do tributo ou o depósito integral deste obstaria a continuidade das operações da empresa. Veja só quão importante é esse elemento. Ou seja, que o depósito integral deste obstaria a continuidade das operações da empresa. É interessante que quando você estiver fazendo o seu exame, você sublinhe isso, você leve uma caneta marca-texto e faça isso que a gente está fazendo aqui também, sublinhando aqueles pontos que são fundamentais para a identificação dos pedidos, né, das medidas a serem tomadas na sua peça processual. Então veja bem, depósito integral desse obstaria a continuidade das operações da empresa. Então, com o receio de sofrer outras cobranças do ICMS e novas retenções, você tem um receio, você não sofreu ainda, e também pretendendo a rápida liberação das mercadorias já apreendidas, uma vez que elas são essenciais para a continuidade das suas atividades. Então, veja, qual que é a fumaça do bom direito? No caso aqui, são os fundamentos da sua peça processual, que não é a incidência do ICMS, a súmula, toda aquela fundamentação que você já colocou como pedido da sua peça processual. Então, essa é a fumaça do bom direito. Normalmente, no pedido liminar, a fumaça do bom direito, né, aquilo que é considerado como fundamento adequado para que você obtenha liminar, já consta na sua peça processual e se confunde muitas vezes com aquilo que é pedido na peça. E o perigo da demora? O perigo da demora você tem que conversar com o enunciado, você tem que captar dele qual é o perigo da demora da liberação das mercadorias. Então, veja, o enunciado ele indicou que você precisa da rápida liberação das mercadorias já apreendidas, pois elas são essenciais para a continuidade de suas atividades. Então, a fumaça do bom direito são os fundamentos jurídicos e o perigo da demora, então, é que você precisa dessas mercadorias para continuar as suas atividades. Então, esses são pontos que você deve se atentar quando da leitura do enunciado. Então, bom, a gente viu alguns slides atrás o esqueleto, né? Primeiro, você descreve aquela situação narrada pelo cliente, narrada pelo enunciado, observa a narrativa e apresenta a síntese. É isso que consta na parte dos fatos da sua peça processual. E os fundamentos aí, você estudou, você conhece o direito tributário, você está preparado para a prova, a virar um advogado. Então você sabe os fundamentos jurídicos. Você também tem seu material e vai consultar ele ali para ver quais são os fundamentos jurídicos que embasam o seu pedido que vão constar ali na sua peça processual. Então, primeiro os fatos, depois os fundamentos. Você vai ver agora como fazer isso. E pessoal, na prática, na advocacia, advogado gosta de escrever, advogado gosta de usar termos difíceis. Na prova da ordem, não é isso que a gente recomenda. Você tem, quanto mais objetivo possível, você deve extrair do enunciado todos os elementos necessários, tudo aquilo que é exigido na prova, e traduzir isso com as suas palavras de maneira simples, sem dar muita margem para erro. Então, eu fiz um exemplo aqui, você utiliza o seu estilo, mas na essência é a reprodução daquele contexto fático que foi apresentado para você. Então, vamos lá. A impetrante mandado de segurança, né? A impetrante é uma sociedade empresária que tem por objeto social a compra, venda e montagem de equipamentos utilizados em estruturas de eventos. Ao exercer suas atividades, no exercício de suas atividades, na consecução de suas atividades, você utiliza o termo que você achar adequado, mas esse é um exemplo de uma estrutura bastante simples em que você contextualiza a situação fática, né? Então, o exercício das suas atividades normalmente transfere bens entre seus estabelecimentos, que estão localizados em diversos municípios do estado de São Paulo. Apesar de se tratar de meros deslocamentos físicos, sem a transferência da titularidade da mercadoria, o fisco do estado de São Paulo entende que o ICMS incide nessas operações.
e, diante da ausência de recolhimento do ICMS nessas operações, a autoridade impetrada reteve algumas mercadorias transferidas de forma a coagir a impetrante a oferecer a transferência das mercadorias à tributação. Veja, esse é um exemplo bastante simples. Aqui você não tem que usar, sim, de preferência, evite termos muito difíceis, muita retórica, assim, você não está sendo avaliado pela sua qualidade de transcrição dos fatos. Você está sendo avaliado por colocar aquilo que é essencial. O gabarito da prova da ordem foca naquilo que é essencial. Então, aqui você coloca de maneira bastante simplificada, com as suas palavras, e é basicamente isso. Esse é um exemplo que você pode tomar por base sobre como retranscrever aquilo que lhe foi indicado na peça prática processual. Bom, pessoal, aqui no prova da ordem você está preparado para todas as situações. Esse exame, especificamente, ele não exigiu esse requisito, mas sempre que se tratar de mandado de segurança, é bom destacar a legislação que prevê os 120 dias, a questão da dilação probatória. Cada exame tem a sua peculiaridade e esse requisito não foi exigido nesse exame, né? Mas é importante que você coloque, né? Então, inicialmente, depois de contextualizar os fatos, você abre um tópicozinho sobre a tempestividade, que entre a data do fato em que ocorreu a cobrança indevida do tributo e a apreensão da mercadoria, não se passaram 120 dias previstos pelo artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009, razão pela qual o presente mandado de segurança é cabível e tempestivo. Ponto. Assim, de maneira bastante simplificada. É importante que você lembre desse ponto, que às vezes tem uma pontuaçãozinha importante ali com base nesse requisito. Esse exame especificamente não exigiu, mas é importante que você esteja preparado para ele. Bom, chegamos ao momento dos fundamentos, uma da parte, o coração da sua peça, né? A parte que tem a pontuação mais valiosa. Então, você estudou o direito material, você conhece a fundamentação, e no caso, tratando de ICMS, você tem o dispositivo constitucional, você tem as súmulas sobre as retenções, sobre a não incidência de ICMS, e também trouxe aqui para você o exemplo, né, sobre como concatenar esses argumentos, como utilizar os fundamentos na sua peça processual. Então vamos lá. Um dos fundamentos aqui é o artigo 155, inciso 2 da Constituição, dispõe que o ICMS incide sobre as operações de circulação de mercadorias. No caso, houve somente a transferência e por isso que você deve indicar o dispositivo em atendimento ao gabarito da prova da ordem. Então vamos lá. A primeira frase foi essa. Segundo, de acordo com a súmula 166 do STJ, o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador de ICMS. Veja, simplicidade, é isso que o gabarito exige. Não exige um grande fundamento. Você pode até estar preparado para isso, você pode conhecer. É legal até que você dê uma incrementadinha, assim, mas não vá além daquilo que o exame exige. O que ele exige é o fundamento de que não é fato gerador do ICMS a transferência de mercadoria. Você não precisa entrar em regra matriz, em complicações decorrentes que, claro, a complexidade dessa operação é muito maior, todo o fundamento ele pode ser muito mais bem trabalhado. Você sabe disso. Agora, no exame da ordem, o que você precisa destacar é o fundamento, o dispositivo, a súmula, a lei, a Constituição, aquilo que o exame vai exigir e concatenar isso de forma simples que o examinador consiga compreender. Então, a súmula do STJ, o artigo 155 da Constituição, o seu fundamento, que não se trata de um fato gerador de ICMS, e aí você continua. No presente caso, você descrevendo ali aquilo que embasa o seu pedido, né? No presente caso, as mercadorias foram transferidas de uma filial para outra, sendo que todos os estabelecimentos pertencem à impetrante. Assim, não há transferência de titularidade, mas somente transferência física entre os estabelecimentos da impetrante. Razão pela qual não ocorreu o fato gerador de ICMS, pois o fato gerador do imposto somente se perfectibiliza com a transferência jurídica e com a transferência de titularidade. Então veja, o fundamento está basicamente alocado nesses dispositivos. Então, por essa razão, é evidente que a cobrança de ICMS é indevida e, diante do exposto, requer-se a declaração de que não há a incidência do ICMS e a determinação de abstenção de novas retenções para cobranças futuras. Então, esse é um exemplo de fundamentação. E a sua fundamentação continua. Bom, o segundo fundamento, então, é que a mercadoria não poderia ter sido apreendida. Você cria um tópico sobre a impossibilidade de apreensão da mercadoria como meio coercitivo para o pagamento do tributo, constante na súmula 223 do STF. Você aloca esse raciocínio de maneira simples, também destacando o dispositivo, a súmula. Olha,
De acordo com a súmula 223 do STF, é inadmissível a apreensão de mercadorias com a finalidade de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo. No presente caso, a impetrante teve suas mercadorias apreendidas pelo impetrado com o objetivo de coagir a impetrante ao pagamento do tributo. Veja, é simples mesmo, você não precisa trabalhar isso de maneira tão sofisticada. De maneira que você deve trabalhar o argumento jurídico de forma simplificada, que o examinador consiga extrair dali aquilo que é fundamental para a concatenação do seu argumento. Então, dado que você já provou isso, dado que você contém todas as provas no seu mandado de segurança, resta demonstrado, portanto, especialmente por todas as provas constarem anexas ao presente mandado de segurança, que a autoridade impetrada agiu incorretamente, razão pela qual requer a liberação imediata da mercadoria. Então, esses são os fundamentos do seu mandado de segurança. Bom, chegando ao final, a parte fundamental do seu exame da ordem, a parte em que os pontos estão distribuídos. Você não pode esquecer dos pedidos, deve se atentar a esses elementos da sua peça. Então vamos lá, pessoal. Você apresentou os fatos, apresentou os fundamentos, chegou o momento então de fazer o seu pedido. O que você está pedindo aqui? Você quer eliminar, você quer que o ICMS não incida, você quer que isso seja declarado. Então vamos ver como você organiza esses pedidos na sua peça processual. Inicialmente, diante do exposto, requer a liminar. Lembra que senão a sua obstaria, a apreensão das mercadorias obstaria a continuidade da sua atividade. Então, inicialmente você pede a concessão da medida liminar. Uma vez presentes os requisitos do artigo 7º, inciso 3º da Lei do Mandado de Segurança, fumaça do bom direito e perigo da demora, a fim de liberar a mercadoria, também merece destaque o artigo, a fim de liberar a mercadoria indevidamente apreendida, bem como suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso 4 do CTN. Um dos requisitos do mandado de segurança também é que a autoridade coatora seja notificada para a apresentação de informações. Nos termos, aí tem o dispositivo, que é o artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança também. O terceiro pedido, que seja cientificado o órgão de representação da pessoa jurídica interessada, no caso o Estado de São Paulo. Então, a ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, com cópia da inicial para que, caso queira, ingresse no feito, nos termos do artigo 7º, inciso 2º, da Lei do Mandado de Segurança. E no final, você sabe que o mandado de segurança tem o Ministério Público opina, né, ele dá o seu parecer no mandado de segurança. Então, a intimação do Ministério Público competente também nos termos, aí é o artigo 12 da Lei do Mandado de Segurança. E o final, o grande pedido da sua peça, que é aquele que é o fundamento jurídico, né? Aquilo que você foi requisitado inicialmente, né? Para conseguir eliminar e para conseguir afastar a exigência de ICMS e liberação das mercadorias. Então, no final, você pede a concessão da segurança para fins de confirmação da liminar e para a liberação das mercadorias apreendidas, bem como a anulação do lançamento, pois, como demonstrado, as cobranças são indevidas e, no fim, requer-se ainda a declaração de que não há a incidência do ICMS e a determinação de abstenção de novas retenções e cobranças futuras, pedido então declaratório do seu mandado de segurança. E no final você não pede, como nas outras ações, você pede normalmente a condenação em honorários sucumbenciais. O mandado de segurança, como você já viu aqui no começo da nossa aula, o mandado de segurança não tem sucumbência, então você pede somente a condenação da impetrada ao pagamento das custas judiciais. Vamos ver então agora como você fecha a sua peça processual. Bom, chegou então o momento em que você já está quase com a carteirinha na mão. Agora é o momento de sair para comemorar que foi a prova, você já passou por isso tudo, você fez o curso com a gente, que você foi preparado e você foi aprovado, lembra disso? Agora chegou o momento em que você só vai colocar a cereja no bolo da sua prova, que é o fechamento. Tem alguns pontinhos importantes ali no final, o gabarito normalmente pede esses requisitos. Você termina a sua peça com dá-se a causa o valor de 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento, o local, a data, o advogado e OAB. Nunca coloque o seu nome, nunca coloque a OAB. Quando você for advogado, você coloca o seu nome e a sua OAB. Agora, no exame da prova, ainda não.
Então o fechamento é bastante simples, são só alguns pontos que você não pode esquecer, e o fechamento da peça processual é esse, você coloca o dá-se a causa o valor de 3 pontinhos, nesses termos pede deferimento, localização, data, advogado, OAB, número, ponto, e agora é só comemorar e esperar a sua carteirinha.